Olá, colega alimentarista. Você está curioso para poder saber agora como é que está acontecendo essa questão da gripe aviária? Onde é que começou? Para onde foi? Como é que está? Em que ponto nós vamos chegar? Então eu vou convidar você para poder conhecer um pouco mais sobre isso, se situar sobre essa questão da gripe aviária e a gente vai discutir em outras oportunidades a questão do preço também. Se o preço dos alimentos vai aumentar, se o preço dos ovos, se o preço da carne de frango vai aumentar, será que isso daí pode ser um complicador? O que que a ONU pensa dessa história toda? O que que essa história tem movimentado em termos da saúde, na questão da saúde, da proteção da gente? Então, para você conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo, acompanhe a gente aqui logo depois da vinheta. Bom, então, colegas, a gente vai falar agora sobre a questão da gripe aviária, mas com um foco mais nessa questão do contexto dentro da nossa saúde. A gente falou algumas coisas em outras oportunidades sobre a transmissão, como é que acontece. Você pode, já demos uma antecipada, você pode não consumir a carne. Agora a gente vai falar qual o contexto que se encontra, como é que deve ser a evolução disso, né? E como é que o Brasil reage frente a esses desafios. Mas antes eu gostaria de me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Frederico Cunha, eu sou alimentarista, eu sou um estudioso de todo esse sistema alimentar, que vai desde a parte dos insumos, lá das sementes, da produção de pintinhos, né, para poder fazer frangos, até chegar depois do consumo, depois da parte da nutrição, a parte do comportamento, porque que a gente come o que come, as escolhas, a cultura, a identidade alimentar, tá? Eu trabalho com isso e gostaria que você acompanhasse o meu trabalho aqui nas nossas redes, né? Faço o convite para que você acompanhe, eu tenho aqui uma série de redes, para inclusive tirar dúvidas, se você tem alguma dúvida daquilo que eu coloco aqui, seja dentro do próprio YouTube, você pode fazer o comentário, ou seja, em qualquer uma dessas redes você pode me localizar e encontrar assuntos que eu trato relacionados a essas questões que eu coloquei sobre alimentos. Temos também, recentemente, uma comunidade que eu venho lançando, que é a comunidade alimentarista, né? Não é à toa que tem esse nome, tá? Então, aqui vocês vão ver a Calma, né, que é a comunidade alimentarista anual, o preço só de R$ 99 por ano. Tá? Aí você pode acompanhar. A gente vai ter lives que nós vamos fazer durante a semana, semanalmente, né? Com relação a alguns temas, alguns assuntos, algumas coisas de maior polêmica, que vocês derem o feedback também. E tem também a nossa sociedade, a nossa comunidade, que é a comunidade alimentarista mensal, a Calm, tá certo? Qualquer uma das duas, essa daqui tá R$ 9,90 por mês, recorrentemente, no cartão, e essa daqui tá R$ 99. Qualquer uma das duas que você tiver vai ser acolhido pela nossa comunidade e vai poder participar desses debates, além de outros bônus e além da nossa comunidade dentro do WhatsApp, para poder falar sobre esses assuntos que são tão interessantes, tá? Então vamos falar hoje com relação à questão da gripe aviária. Qual o contexto que está acontecendo, o que está se desenvolvendo aqui no Brasil, o que que a ONU acha disso, tá? O que que traz alguns conceitos interessantes esse fato dessa gripe aviária ter surgido, alguns conceitos interessantes que a gente vai falar muito dentro do alimentarismo, que são áreas que eu atuo, que eu gosto de falar, tá? Então vamos falar primeiro sobre segurança alimentar, vigilância sanitária animal e saúde única. Na realidade, vamos falar sobre primeiro esses três, né? Não é o primeiro. E aí eu trago essa reportagem, né? Recente, eu acho que foi de ontem. Caso de gripe aviária marca nova era do vírus no Brasil, diz a Organização das Nações Unidas. A detecção do caso de gripe aviária ocorreu numa granja em Montenegro, isso daí é um município próximo de Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, tá? E esse caso aqui da ONU, ela fala sobre três coisas fundamentais, representantes da ONU, né? Fala sobre a questão da segurança alimentar, se esse tipo de gripe aviária pode impedir a exportação de alimentos, porque o Brasil é o maior exportador de frangos, né? Um dos maiores exportadores de frangos, eu tenho que confirmar isso. Salvo engano, é o maior exportador de frangos do mundo. E se por acaso tem algum problema de sanidade desse frango, ele para de exportar. E como é que o restante do mundo, que consome nosso frango também, vai consumir esse frango, tá certo? Então, esse é um dos problemas de segurança alimentar. Como é que você mantém toda a cadeia mundial rodando, né, porque recebe alimentos de várias partes do mundo, sem o Brasil, que é um grande player. Outra coisa é a vigilância sanitária animal. Por isso, é exigido do Brasil que ele tenha muito cuidado e muito critério no combate à gripe aviária. A gripe aviária, eu vou mostrar para vocês depois, ela ocorreu numa granja no Rio Grande do Sul. Foi detectado esse foco. Todas as aves que estavam lá foram abatidas, né? Uma parte morreu e outras tantas foram abatidas. É, a- Foi dado descarte devido daquelas carcaças, né, que podem transmitir doença. E esse sistema todo ele funciona dentro de um sistema coordenado que a gente chama de saúde única. Tá? Então, olha só, no caso de gripe aviária no Brasil, movimento a ONU, movimento o mundo todo.
e movimenta a questão da saúde única, uma saúde integrada, que envolve a questão alimentar e envolve a questão da saúde animal e também do meio ambiente, porque isso é uma questão ambiental também, né? O ambiente que foi contaminado, o local onde você vai ter um raio de distância daquela granja que vai estar com risco de contaminação, então você envolve as três áreas. E aí eu trago de novo, mais uma vez, a questão da importância do médico veterinário dentro da saúde única, né? Então, no caso, eu sou médico veterinário também, há 33 anos, sou produtor rural também. Então, a medicina, segundo Louis Pasteur, né, que ele falava sobre a importância do médico veterinário. Ele falava o seguinte, a frase dele: a medicina cura o homem e a medicina veterinária cura a humanidade. Por quê? Porque o médico veterinário ele participa da saúde única, olhando tanto a questão da saúde animal quanto a questão da saúde ambiental, tá certo? O meio ambiente, o ambiente que envolve aquele animal, que é o caso aqui, nós temos todo um ambiente ao redor, que é a parte da vigilância sanitária e defesa ali, eu estou usando no caso específico, mas você pode fazer isso para uma série de outros. Ah, deu um caso de aftosa lá na Amazônia, na Amazônia, Amazonas, na Amazônia, no Amazonas, e foi localizada uma fazenda, então toda aquela fazenda, todo aquele ambiente ao redor ali também vão sendo feitas barreiras, né, para evitar que aquele gado trafegue, contamine outros animais. Então o veterinário ele é responsável por isso, tanto na parte da saúde animal, quanto na saúde ambiental, quanto na saúde humana, porque esse alimento depois ele vai ser esse animal ele vai ser abatido e ele vai ser consumido, né, pelos seres humanos. Então aí a importância, imagina, a gente abate bilhões de frangos, imagina frangos contaminados entrando no mercado, quantidade de pessoas que não vão ser contaminadas. Aí a importância do veterinário. E aí eu vou trazer para vocês se situarem, tá, gente? Para vocês não perderem, quem não conhece, né? Não perder o aspecto, para também não ficar desesperado, entrar em teoria de conspiração e etc, tá? Nós temos, na produção de frangos, nós temos as matrizes, os insumos, né, que vão produzir os frangos. Então vamos pensar, a gente produz é, uma raça, um tipo de frango que vai, uma qualidade genética de frango, uma seleção genética de frango, que vai produzir frangos que vão ser utilizados para abate, tá certo? Esse frango que a gente fala, o frango cresce muito rápido, né? E depois a gente vai tirar algumas, vou deixar aqui para vocês também aberto, né? O frango tem hormônio, por isso que ele cresce rápido. Quem tiver dúvida aí, coloque aí nos comentários que a gente vai debater esse assunto. Mas então, voltando, nós temos uma genética carregada, né, de seleção genética de um tipo de frango para esse frango que é produção de carne. Temos um outro tipo de genética bem carregada para outro tipo de frango que é a produção de ovos, tá certo? Tem várias raças, vamos dizer assim, de frango, e esses frangos eles precisam gerar matrizes, são matrizes que precisam gerar produtos que vão ser os ovos férteis, né? E esses ovos férteis vão ser incubados e vão gerar pintinhos que vão para as granjas de frango, tá? Então, eles têm que fornecer esses pintinhos para que o produtor possa pegar aquilo dali, um integrado que a gente chama, que são em galpões, e transformar esses pintinhos em frangos. Frango tem hormônio ou não tem hormônio? Em prazo de 41, 42 dias. Ele vai estar em ponto de abate para poder chegar na nossa mesa. Tá certo? Se é abatido, vai ser abatido, lógico, vai ser processado e vai chegar à nossa mesa. Ou transformar um conjunto de matrizes em fêmeas que vão ser colocadas num galpão para desenvolver, e essas fêmeas vão desenvolver, elas já vão estar fertilizadas, né, e elas vão começar a colocar ovos, ou fêmeas não férteis, mas elas vão servir como matrizes para irem para as gaiolas, para poderem colocar, gaiolas de postura para colocarem ovos. Tá? Então, uma vai colocar ovos e outra vai virar frango para poder servir de carne. Então, aqui, nessa foto especificamente, eu estou mostrando onde as matrizes são reunidas. Você vai ver aqui galos e galinhas, né, misturados. Por quê? Porque eles são da mesma raça, mesma espécie, num galpão bem higienizado, bem limpo, bem organizado, para que eles possam fertilizar, né, cruzar e fertilizar, ó, produzir ovos férteis, e esses ovos férteis vão dar origem às matrizes futuras. Então, essa é uma granja de produção de ovos férteis. Tá? Tem granjas que daí esses ovos vão para incubadoras, ovos férteis, e vão se transformar ou em pintinhos ou em futuras. Vai ser feita a sexagem também, né? A separação ou futuras galinhas de postura, tá certo? Então saiu de lá, quando vai e desenvolve, se transformam depois em galinhas, tá certo? Galinhas adultas. Essas galinhas são de uma linhagem para postura.
tá? Tem aquelas galinhas também que vão ser de uma outra linhagem, que é para colocar aquele ovo marrom, né? Tem ovo branco e ovo marrom. Então, o ovo marrom tem mais vitamina que o ovo branco? Ele é melhor? Então, também é outra coisa para a gente poder discutir, tá? Nesses debates alimentaristas. Então, aqui você já tem as galinhas todas em gaiolas. Você vê que elas têm um local onde tem um coxo, que elas se alimentam. Essa parte da frente aqui, né? Essa parte daqui é o coxo. E aí elas depositam os ovos passam pela parte de baixo da grade e são colocados aqui, ó. Vem para cá. E aí eles são recolhidos, tá certo? Então, aquelas matrizes geram tanto essas galinhas quanto esses frangos de corte. Tá? Então, esses frangos, não são a mesma raça necessariamente, tá, gente? Esses frangos, eles também vieram daqueles ovinhos férteis, né, fecundados, que foram colocados em incubadoras, formaram os pintinhos foram para esses galpões, você vê que lá era gaiola, no caso da postura, e agora são galpões, grandes galpões, extensões, onde esses pintinhos eles vão ficar aí em torno de 42 dias, até atingirem de pintinho até o frango para abate, certo? E aí vem a questão, o preço vai subir? Não vai subir com essa questão da gripe aviária? Vão faltar frangos e ovos, né? Então, a gente tem os frangos e ovos nos mercados. Então, olha só, a gente começou lá na matriz, lá nos insumos para fornecer o pintinho vai desenvolver, vai estar na mão do produtor, do integrador lá. Aí ele vai para o frigorífico, vai ser abatido e vai chegar no supermercado. Aí a questão para a gente que está comprando é a seguinte: vai faltar? Vai faltar frangos e ovos? Aí vocês têm que dar uma olhada nesse, nesse esquema de como vem a produção para vocês não se perderem mais, tá? Toda vez que vocês ouvirem. Então, eu já falei para vocês, já passei a notícia de que essa gripe aviária aconteceu numa granja, dentro de várias granjas que produzem ovos férteis que vão dar origem a matrizes comerciais, que podem ser de postura, podem ser frangos de corte, eu não sei quais eram, tá? E aí, isso daqui tá lá no início, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, do sistema, tá? Então tá lá no início da produção. Esses pintinhos que vão virar galinha de postura ou frango de corte, eles estão na parte dos fornecedores de insumo. Então, essa granja é uma fornecedora de insumo para quem? Para o produtor rural. O produtor rural lá no sul tem muita integração. Eu acho que alguns outros lugares aqui também do centro-oeste tem, a gente está no centro-oeste. O produtor rural ele vai pegar esses pintinhos, juntamente com ração, juntamente com medicamentos. Ele construiu os galpões. Muitas vezes a própria indústria que abate e processa, ela fornece financiamento para o produtor construir esses galpões e entrega todos esses insumos, os pintinhos, as rações, tudo, para colocarem naqueles galpões. Você lembra daqueles galpões? Ou então, quando tiver desenvolvida, para ser colocado dentro das gaiolas, tá? Para postura. E aí o produtor rural vai pegar e vai desenvolver esse animalzinho, esse pintinho. E esse pintinho, ele vai se transformar em uma galinha poedeira, que vai colocar os ovos e tal, ou vai se transformar em frango de corte. E aí ele vai para as agroindústrias, né? Tanto os ovos, normalmente, né? Os ovos, quanto os frangos, tá certo? E aí, nas agroindústrias, esses ovos vão ser convertidos, podem ser simplesmente embalados, higienizados e embalados para poder irem para o mercado, ou eles podem ser convertidos, os ovos, em outros alimentos. E os frangos, as mesmas coisas, eles podem ser divididos, podem ser congelados inteiros, abatidos depois que eles são abatidos, congelados inteiros, ou então se transformarem em outros alimentos. E aí eles vão para o varejo, vão para os food service, deliveries, etc., e chega até o consumidor final. Então, o que nós estamos tendo aqui é um problema aqui, ó, nos fornecedores de insumo, por enquanto. Ainda não temos notícia que tenha se espalhado, tá certo? Se ficar contido ali, vida que segue. Tudo continua como estava antes. A gente parou preventivamente de exportar, suspendeu, né? De exportar frangos. Nesse período de suspensão de exportação de frango, como a cadeia continua, olha, continua produzindo todo dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Como continua, pode ser que nós tenhamos um estoque maior de frangos nesses 60 dias, e isso faça com que ele seja derramado dentro do mercado interno e gere um excedente que faça com que o preço abaixe. Também pode ser que haja uma expansão dessa gripe aviária em outros locais de produção, por exemplo, de galinhas poedeiras, de locais em granjas onde tem frango de corte, e você vai ter que parar a produção e abater esses frangos. E aí você vai ter um gap de fornecimento dos produtores rurais ou desses fornecedores de insumos, se for no caso de matrizes. Entenderam? Aí o que vai acontecer lá na ponta?
falta produto, o preço aumenta, tá certo? Então, esse foi uma explicação simples, tá, gente? A gente está introduzindo aos pouquinhos vocês com relação a como funciona o sistema. Se vocês tiverem alguma dúvida, venham caminhar conosco, tá? Seja um alimentarista também, venha contribuir sobre informações, sobre aquilo que vocês sabem, como é na sua região, tá? Para que a gente possa compartilhar isso. Aí tem meu Instagram, tem também o meu LinkedIn e reitero de novo aí, esse é o link para quem quiser participar da nossa comunidade, a comunidade alimentarista, tá? Essa daí é o link da comunidade mensal, recorrente, tá? Espero encontrá-los em breve. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse sistema, como é que ele funciona, para que vocês comecem a caminhar cada vez com mais facilidade e entender, é por isso que o preço do azeite aumentou, é por isso que o preço do frango caiu, é por isso que o preço da carne aumentou, porque a gente vai entender como é que funciona, tá? Sempre sob um olhar de quem? Do consumidor, aquele que estava lá na ponta, né? Consumidor final, olhando como é que a gente vê essa cadeia toda, inclusive como é que a gente pode ajudar essa cadeia a melhorar para se tornar cada vez mais saudável e mais sustentável. Envio minhas saudações alimentaristas a todos, um forte abraço, fiquem com Deus.